Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Alô, alô. Tudo bem, gente? Como vão? Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Pedro. Olá, senhores. Olá, boa noite. Senhor Tanguy, como vai? Boa noite, professor Daniel Souza. Como vai, Tudo, senhor? tudo, Tudo bem? tudo bem, a satisfação em A encontrá-lo. satisfação sempre Muito, maravilhosa, toda minha. muito arrumado, muito elegante. Parabéns Sempre aí muito elegante. Você é uma pessoa de garbo e elegância, sem Garbo, dúvida alguma. claro, garbo. Tá doido. Entendeu? Essa camisa aqui é da O, Hering, mas é, porra, de uma linha superior da Hering. Não é uma linha não qualquer da tenho Hering. dúvida disso. Você é alguém que está sempre aí nas modas. Essa Tanguy, camisa aqui olha, não custa R$19,90, não. Ela custa R$20,90. olha aí. Porra, é outra parada. A Vanessa Montinelli acabou de comprar 3 selos, Tanguy. Tá vendo, Apesar de Daniel? você não ter colocado a mensagem, fica Porra, aqui Daniel, o caralho. Te contar agradecimento uma à coisa. Vanessa. Tá Vanessa, bom, muito Daniel. obrigado, Vanessa. Já começou apoiando aqui o Petit Jornal nessa live. Muito obrigado. Bate-papo quanto, Daniel? Do 318? Ih, rapaz, perdi a conta. Eu botei aí na chamada da regressiva, Peraí, deixa eu ver mas aqui. deixa eu ver aqui. Eu acho que é 318. 18, tá aqui. Isso, 18. Ontem foi o 17, 18 hoje. Aleguto comprou um selo também, muito obrigado. Selos. Pessoal chegando aí para a live de hoje, para a live do Petit Jornal. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá. Pronto. Tem denúncia hoje, denúncia. Aqui você sabe que a gente é É doa mesmo? quem Tem doer, né, denúncia Tanguy? hoje? Ah, é. Aqui, ó. Aqui é. Mimimi Oliveira comprou selo também. Mas conta, Daniel. Dá um spoiler aí, cara. Qual é a denúncia que você vai fazer hoje? Eu, ao contrário de Tanguy, queria dizer que eu denuncio os meus. É isso que eu tenho a dizer. É isso que Que eu tenho a seus, dizer. Daniel? Que Isso que eu seus? tenho a dizer. Quem viver verá aqui Você vai denunciar Portugal, é isso? Vamos ver, vamos ver. Quem É? viver, verá. Vamos ver. Entendi. Você vê que Tanguy não lê a pauta, entendeu? Mano, te dei na pauta, rapaz, mas ele não lê. Porra, Daniel Padre Marcos faz parte aí tá sabe, da surpreso. mise-en-scène, dizer que não sabe o que É, que é e tal. E você dizer que eu não denuncio Dona França, esse é um absurdo. Outro dia mesmo trouxe foto de Macron aí encalacrado até o pescoço com Uber. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. você fez por interesses políticos próprios, porque Por nós quê? sabemos que Quais? você é um eleitor de ocasião de Macron, de Emmanuel Macron. Então, você é aquele cara que vota no Macron, mas no dia seguinte já está tentando derrubar Macron, tentando enfraquecer Macron. Entendeu? Então, não conta, não conta. Tá. Digo verdade, Tanguy, digo verdade, Tem, Tanguy não conseguiu tem... nem, não conseguiu nem Não, eu contra-argumentar. tô vendo aqui a mensagem, cara. Tô perguntando se a gente já conseguiu abrir empresa de pesquisa com resultados óbvios. Vamos abrir. O Vamos CNPJ abrir. Pô, tá a Petit caminho. Consulting. Já tem até nome. Petit Consulting. Petit Consultant, exatamente. Consulting. A gente vai É, produzir relatórios maravilhosos de uma página. A gente, inclusive, vai Não, oferecer. não, 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 Não? não, não, não. Que isso, tá doido, Daniel? Tem que ter Não, muitas páginas, né, para dar tem, óbvio. credibilidade, né? É É papo de verdade. 60, 70 páginas, cara. Gráficos, Não, tabelas. é gráficos, tabelas. Aí repete a mesma coisa várias vezes, entendeu? Ah, E isso é no bom, cara. final, a conclusão é aquela que a gente conhece. Uma página não, cara, porque o pessoal paga pelo número de páginas, É verdade. Pô, o pessoal vai dizer que entendeu? teve muito trabalho, né? Teve Muito muito trabalho, trabalho. é isso. Pô, a gente pode ir escrevendo a mesma coisa várias vezes, com palavras diferentes, né, cara? É essa a Durante o ideia. texto. Coisa boa, vendo várias perspectivas da obviedade. É isso. Porque isso tem que ser colocado de maneira complexa, é uma obviedade complexa, entendeu? Entendi. E Tem que vender aí, a imagem, tem que vender a imagem de que, pô, a gente, né, tá por não, porque cima. a gente tem que dar a possibilidade de um presidente qualquer, presidente da República, presidente de empresa e tal, sentar na mesa com um calhamaço desse tamanho aqui na frente e falar assim: esse aqui foi um relatório que eu encomendei. Isso É aqui vai isso. direcionar as decisões que nós vamos tomar daqui para frente. Olha Mas aí. tem que ser, não pode uma paginazinha, não dá, né? Tem que Não dá, ser, né? não, tem que ter substância. Eu achei que seria o nosso diferencial, mas o nosso diferencial é produzir relatórios que as pessoas não leem, né? Isso também é importante, né? Não, Ou a porque pessoa assim, só lê a você conclusão, só lê o. Não, mas aí para isso, Daniel, tem um negócio chamado resumo executivo, tá? Ah, Que aí entendi. você escreve um negócio Briefing. enorme, mas aí você Briefing que faz uma a gente vai. paginazinha ali.
A gente vai escrever Isso. um briefing. E aí a gente vai escrever briefing de forma correta, né, Tanguy? Bri- Sem M. Sem dois M, com N só. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais, Daniel. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, cara. Vamos começar, Tanguy? Vamos começar? Vamos lá. Vamos adiante. Vamos começar Vamos aqui começar. o nosso bate-papo de hoje. Espera aí ver se o volume está correto. Tá, o microfone. Vamos lá, vamos nessa. Peraí. É 317 hoje ou 18? Já? 18, cara. Tá inclusive aí no footnote aí, ó. Vambora, gravando, Daniel. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 318. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 23 horas e 6 minutos da quarta-feira, 20 de julho de 2022. Está aqui a dupla de costume, Daniel Souza, que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. E aí, Tanguy, tudo bem? Vamos nessa? Tudo pronto? Ah, Daniel, tudo bem, né, cara? Tem hora que a gente acostuma já com a lama, né? Que a gente acostuma com o esgoto, né? Que tem sido Ser o humano se ano de... adapta, Tanguy. Se É, adapta a qualquer exatamente. coisa. É impressionante. A gente se adapta, aí a gente começa a responder, tá tudo bem? Ah, cara, Tá indo, né? tá tudo bem. Não, tá bom, Tá tá bem. normal. Então a gente para de se importar tanto assim e vamos para mais um dia, portanto, né, Daniel, de narração do apocalipse, né, que é isso que a gente tem vivido. Nem sei quanto tempo, viu, Daniel? Acho que lá, 6 anos atrás a gente falava assim, o mundo está complicado. Mas eu acho que a gente reclamava de barriga cheia, viu, Daniel? Às vezes faltava Mas pauta. muito. Piorou muito de lá Faltava pra cá, pauta. rapaz. Exato. Então, a gente tem mais um dia aí de cobertura, né, acerca dos temas de política internacional e de economia, nas últimas 24 horas. Lembrando para você que está acompanhando a gente aqui no Instagram, no YouTube, amanhã, quinta-feira, dia 21, a nossa transmissão é lá no My News. Se você está ouvindo a gente pelo podcast, não muda nada. Tá? Você vai continuar ouvindo a gente do jeitinho que tá, nenhuma mudança para você. Mas se você acompanha a gente, ora no YouTube, ora no Instagram, amanhã vai ser lá no YouTube do My News, às 21 horas. Eu e o professor Daniel Souza estaremos lá em companhia do pessoal do My News para gravar o bate-papo 319. E aí, Daniel, a primeira pauta que eu queria trazer foi uma entrevista que o Sergei Lavrov, né, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, deu para um veículo de imprensa estatal, né, que é a RIA. E ele trouxe alguns termos, Daniel, que não que seja exatamente uma grande novidade, mas que é a primeira vez que são colocadas em palavras. O que ele disse, Daniel, é que os objetivos da Rússia na Ucrânia não se limitam ao Donbass. Donbass, só para a gente lembrar, Luhansk e Donetsk. Então, o objetivo original, né, que a Rússia sempre colocou foi, não, o objetivo é libertar o Donbass, né, então libertar Luhansk e Donetsk, inclusive reconheceu as independências, né, dessas duas regiões, mas a Rússia nunca colocou, pelo menos no alto escalão do governo, nunca colocou de forma clara a ideia de que os objetivos russos vão para além dessas áreas. É claro que a gente sabe, Daniel, uma vez que a Rússia controla hoje, por exemplo, as regiões de Kherson e Zaporígia, que ficam ali no sul da Ucrânia, a própria Crimeia, né, que foi anexada pela Rússia lá no ano de 2014. Mas, de qualquer maneira, é a primeira vez que o Sergei Lavrov fala em termos mais claros do ponto de vista territorial quais são os objetivos da Rússia na Ucrânia. Lembrando que os objetivos que a Rússia colocava com relação à Ucrânia eram sempre objetivos muito vagos, né? Que era desnazificação, desmilitarização, que são coisas, né, que sempre dava a impressão de que a qualquer momento o Putin podia bater na mesa e falar assim, pronto, Tá resolvido. resolvi, fizemos. Porque os termos eram muito vagos, são termos meio abstratos e tal. Pela primeira vez, Sergei Lavrov, portanto, fala exatamente nessa ideia de que os objetivos da Ucrânia eram, sim, Luhansk e Donetsk, então ele fala sobre isso, inclusive, né? Estamos libertando essas duas áreas, mas os objetivos russos vão além, né? Eles superam essas duas regiões, é a primeira vez que isso é colocado de maneira mais clara. E disse isso exatamente no momento, Daniel, em que os Estados Unidos, né, 1 ou 2 dias antes, disseram que viam sinais de que a Rússia poderia querer anexar territórios ucranianos. Daniel, como é que a gente chama esse quadro aqui do nosso programa?
Os Você Estados jura? Unidos. Não é Pois é. possível. Não é possível. Os americanos acordaram do coma. É isso. No atual E momento, disseram que é descobriram. possível, não tem provas, mas é possível que, sei lá. Temos um ganhador, temos um É, vencedor para o troféu Sejura de hoje. United States of America, que acordou do coma e descobriu que a Rússia possivelmente tem interesse em anexar territórios ucranianos. não Em tem nada, definitivo. não é uma prova de nada, mas, porra, é de repente uma evidência que o cara tem aí. Salário, Daniel, de quem falou isso aí? Pô, milhões. Milhões, rapaz. Isso Pois é. aí é salário grande, é salário gordo, paga bastante imposto de renda, até nos Estados Unidos, onde o imposto de renda não é tão grande assim quanto em outros lugares do mundo. Pois é. Então é isso, Daniel. Então, pela primeira vez, né, colocando isso aqui de forma mais clara do lado da Rússia, né, e, enfim, do lado dos Estados Unidos, parecia bastante claro que esse era o caso, mas nunca tinha sido dito. E do lado ucraniano, Daniel, a Ucrânia fez uma proposta que eu achei, no mínimo, curiosa. Viu? A Ucrânia, eu acho que o quadro aqui, Daniel, vai ter que começar a ser Polônia e Ucrânia sem freio, porque a Ucrânia também não tem limite. E a Ucrânia disse o seguinte: ó, empresa fabricante de arma aí, produtora de arma, pesquisa de arma e tal, quiser trazer para cá, para a Ucrânia, e testar nos russos, pode vir. Não é Só possível, cara. chegar, só, só Peraí, chegar. A peraí, gente você tem tá aqui pres... tem um espaço aqui, ó, tem um campo de russo pra treino para cacete, vocês. campo de trem. Russo pra cacete aqui, os caras estão invadindo. Faz o seguinte, mas é um protótipo, de repente pode matar centenas de milhares de pessoas. Não tem problema. Isso aí, pô, na merda a gente já tá. Usa aí e vocês vêm aí, de repente vocês ganham dinheiro, dão um percentual pra gente, mata russo pra cacete, faz uns vídeos maneiros e tal. Então essa foi a proposta do Zelensky hoje para os grandes fabricantes de armas do mundo, Daniel. O Tanguy, no dia de hoje, foi divulgado pela Comissão Europeia. Veja você, um plano de racionamento de energia para a União Europeia, que prevê a diminuição de 15% do gás usado pelos países do bloco, como forma justamente de lidar com uma queda das exportações russas em direção ao continente europeu, em direção à União Europeia. O objetivo desse plano é justamente preparar a União Europeia para o inverno, que vem por aí, não demora tanto tempo assim, claro que a União Europeia ainda está no verão, mas em poucos meses chega o inverno e nós temos aí a expectativa de uma queda nas exportações de gás russo até lá. E é interessante que o presidente russo, o Vladimir Putin, sinalizou que a Europa vai voltar a receber gás natural através do gasoduto Nord Stream 1, mas alertou que existe aí uma disputa por equipamentos, sabe, Tang? Problemas relacionados às sanções, essas sanções ilegais, que vão diminuir o fluxo de gás do Nord Stream 1. Eu, Rússia, né, gostaria muito de estar exportando para vocês todo o gás natural que eu Claro. posso, mas não vai dar, porque temos aí uma disputa relacionada a equipamentos, essas sanções ilegais continuam em vigor, então o Nord Stream 1 não vai ter aí a plenitude de sua capacidade sendo utilizada para a exportação de gás. Então, temos um tijolinho a mais nessa questão energética, agora um plano concreto da Comissão Europeia para diminuir em 15% através de um racionamento o consumo de gás utilizado no bloco. E mais, amanhã teremos aí uma divulgação, e há muita expectativa em relação a isso, para a taxa de juros do Banco Central Europeu. E parece que depois de 11 anos teremos uma alta na taxa de juros com o objetivo de conter a inflação. A gente já falou bastante sobre isso, como a União Europeia tem hesitado, mais especificamente o Banco Central Europeu, tem hesitado em aumentar a taxa de juros, porque a Europa está com uma economia já em dificuldades, não está tendo uma performance nem parecida com a dos Estados Unidos, um crescimento parecido com os Estados Unidos. Tem a questão energética, eles são importadores líquidos de energia, tem o temor de países como a Itália, que agora precisa passar por reformas fiscais importantes, ter dificuldade para honrar os seus compromissos em um cenário de alta de juros, mas não vai ter jeito. A inflação na Europa está alta demais e muito provavelmente teremos nessa semana o início de um ciclo de alta de juros na Europa. Então, Tanguy, é a tempestade perfeita. Perspectiva de falta de energia, inflação, recessão, aumento de desemprego,
a Europa deve viver aí meses muito difíceis e, claro, que diante disso a tensão dentro do bloco deve aumentar e governos podem ser ali eventualmente emparedados e ter dificuldade de sustentação dentro da União Europeia. E, aliás, Daniel, por falar em União Europeia, né, eu queria falar sobre dois países, né? Depois eu falo, divido as pautas aí, mas começando a falar sobre a Itália. Depois eu queria falar um pouquinho sobre o Reino Unido, porque o Mário Draghi, Daniel, pela segunda vez em poucos dias, né? Enfim, sei lá, em 10 dias, ele teve uma vitória que, na verdade, é uma derrota, né? A gente falou sobre isso na semana passada, que ele ganhou, né, na semana passada, uma votação no Senado, mas um Foi na partido quinta-feira, tem importantíssimo. menos de uma semana. Exatamente, menos de uma semana. Então, na quinta-feira passada, o Mário Draghi ele ganhou uma votação no Senado, que, pô, ganhou, ótimo, né? Mas ele ganhou com um custo altíssimo, porque um dos principais partidos da base dele, que é o Movimento Cinco Estrelas, boicotou a votação. E o que ele disse foi, cara, eu ganhei, mas isso aqui significa um esvaziamento absoluto da minha base, não dá, e renunciou. Portanto, foi ao presidente, né, ao Sérgio Mattarella, para entregar a sua renúncia. O Sérgio Mattarella falou assim, não é assim, veja bem, a gente pode tentar mais, você Eu não não quer tenho tentar quem mais uma colocar no seu vez? lugar, pelo amor de É Deus, quem tem esse difícil. cargo. Aí tem que arrumar um headhunter, sabe, para arrumar alguém que tem o seu perfil, né, fazer entrevista, ver quem é que vai, não sei o quê. Tá difícil. Porra, faz mais um esforçozinho aí, cara. Pô, sabe, tenta mais um pouquinho. E o Mário Draghi tentou, né, fez o trabalho de casa e tentou, de fato. E hoje, portanto, ele submeteu um voto de confiança, né, ao Senado. E mais uma vez, Daniel, ele ganhou. Ele ganhou por 95 a 38. Você fala assim, porra, tá tudo resolvido, né? 95 a 38 ganhou. Dessa vez, Daniel, não foi somente o Movimento Cinco Estrelas, que é da base dele, que boicotou, não. Boicotaram também o Força Itália, que também é da base dele, que é o partido do Berlusconi, e boicotou também o Liga Norte, do Salvini. Ou Então ele seja, está os mais três fraco do que antes. Ele mais está mais, fracos do que antes. mais boicotado do que estava semana passada. Exatamente. Só para a gente ter uma noção, a gente está falando sobre 187 abstenções. 187 abstenções. Então, a votação foi 95 a 38, né? Então, a gente está falando sobre 133 senadores que votaram e 187 que não votaram. Ou seja, o recado está dado, né, Daniel? O Mário Draghi, mais uma vez, ele ganha perdendo. Tá? Então, amanhã já é esperado na residência oficial do Sérgio Mattarella para entregar a segunda renúncia em uma semana, pouco menos de uma semana. E dessa vez, Daniel, acho que não vai ter muito jeito. Muito provavelmente teremos o que é chamado de snap elections, né? Eleições antecipadas na Itália para a formação de um novo governo. Né? Então, Itália sendo Itália, Daniel. Itália eliminada, né, nas eliminatórias da Copa do Mundo e Itália tendo confusão na sua democracia, conseguindo fazer com que derrotas se tornem duas vitórias consecutivas. Daniel, daqui a pouco eu falo sobre o Reino Unido. Na realidade, duas vitórias se tornando duas Duas derrotas derrotas. consecutivas, né, Tanguy? E é impressionante porque a Itália vive particularmente um momento delicado, ela tem aí um acordo de financiamento, na realidade, de empréstimo e negociação, que já está pré-aprovado, mas precisa de reformas suplementares do ponto de vista fiscal para que a Itália acesse esse dinheiro. E a Itália é justamente um dos maiores pontos de preocupação do Banco Central Europeu quando quer elevar a taxa de juros. Tem uma situação fiscal bem desorganizada, tem problemas realmente em relação às contas públicas bem sérios e não tem aí um mínimo de concertação doméstica do ponto de vista político para direcionar qual é o caminho ou o que se esperar da política fiscal italiana no futuro próximo. Agora, Tanguy, eu queria falar um pouco sobre o anúncio no dia de hoje de que os países credores da Ucrânia, países como Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, anunciaram apoio à moratória da dívida externa ucraniana. Veja você, né, o presidente Volodymyr Zelensky, ele acabou pedindo justamente essa moratória, esse apoio em relação aos credores externos, e os credores externos aceitaram, e mais do que isso, eles destacaram que vão encorajar fortemente para que os credores privados também aceitem essa solicitação de moratória da dívida externa ucraniana. Isso é uma reviravolta, porque a Ucrânia, desde o início da guerra, vinha mantendo ali os seus compromissos em dia, já tinha pago mais de US$ 1 bilhão em juros desde fevereiro para cá, só que estava meio esquisito, né? Porque o governo ucraniano pedindo dinheiro,
o governo ucraniano dizendo que tem um déficit mensal de 5 bilhões de dólares e mantendo o pagamento da dívida externa, realmente não fazia muito sentido. Então, o governo ucraniano está realizando essa moratória, que é de aproximadamente 3 bilhões de dólares para um período de 2 anos, é até pouco, se a gente olhar Claro. para a delicadeza da situação das contas do governo ucraniano, mas é bastante simbólico. É simbólico que a Ucrânia está suspendendo aí o pagamento da sua dívida externa, está pedindo aí essa carência, digamos assim, essa extensão de prazo por um período de 2 anos. Muito provavelmente será a primeira de algumas, né? A Ucrânia deve ter algumas outras moratórias a caminho, a ver como é que essa situação se comporta, mas ela tem aí toda a boa vontade, particularmente dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, para conseguir essa rolagem, esse adiamento no pagamento de seus compromissos externos, Tanguy. Na semana passada, a gente trouxe uma pauta aqui, inclusive, Daniel, que o governo ucraniano está dizendo que precisa, para conseguir fazer o que precisa de básico, não é nem para lutar guerra nem nada, de 9 bi por mês. Né? Então, quando você fala aí, né, na rolagem de uma dívida de 3 bilhões de dólares até... quanto tempo, Daniel? Até 2 2023? anos. 2 anos. Assim, enfim, é pouco, né? Imagino que essa dívida seja muito maior, o esforço realmente vai ter que ser muito maior do que esse. É por isso que a Ucrânia vinha mantendo o pagamento, como quem diz assim, cara, é pequeno, pelo menos eu mantenho aqui a minha credibilidade junto à comunidade internacional. Não é isso que vai efetivamente desorganizar as contas do governo ucraniano. Mas chega um determinado momento que começa a não fazer mais sentido. Quer dizer, você está pedindo ajuda de todos os lados, você está com um problema crescente de déficit público e vai continuar pagando essa dívida, é melhor conversar com os seus credores e tentar ali algum tipo de saída, e é isso que está sendo sinalizado no dia de hoje. Daniel, falando sobre Reino Unido, finalmente nós chegamos à última rodada do mata-mata para a escolha do Da próximo primeiro-ministro. Copa Primeiro-Ministro. Copa Britânica de primeiro-ministro. Então, só para a gente lembrar, né, o Boris Johnson renunciou, mas ele permanece no cargo até muito provavelmente o dia 5 de setembro. Tem que ver no calendário aí, Daniel, se vai dar tempo do rapaz casar, que a preocupação dele é essa. Essa é a única coisa que importa. Ninguém está preocupado com nenhum outro tema, a não ser se haverá casamento do Boris Johnson em uma das residências oficiais de primeiro-ministro. Vai pandemia, guerra, crise econômica, inflação, isso aí tudo o próximo resolve. Agora, o próximo não pode casar no lugar do Boris Johnson, né? Então eu entendo a preocupação dele. E aí, só para a gente lembrar como é que funciona o processo, a partir do momento em que não foram convocadas novas eleições, o partido que tem a maioria no parlamento escolhe quem será o próximo líder do partido. O líder do partido é o primeiro-ministro, né? Uma vez que esse partido tem maioria. Então, 11 candidatos se apresentaram. E aí os parlamentares britânicos vão fazendo rodada após rodada e vão eliminando, né, um após o outro, até que você chegue a 2 nomes. E hoje, finalmente, nós chegamos aos 2 nomes finais. Ontem eu trouxe aqui, Daniel, que eram 3 nomes, né, que estavam no páreo. O Rishi Sunak. Né? Depois, em segundo lugar, né, na quantidade de vozes, a gente tinha Penny Mordaunt, que é ministra, enfim, de política comercial. E, por fim, a Liz Truss, que era a terceira colocada, atual ministra das Relações Exteriores. A Liz Truss passou a Penny Mordaunt, então ela se torna a finalista junto com o Rishi Sunak. O Rishi Sunak conseguiu 137 votos, né, na última rodada, e a Liz Truss 113 e a Penny Mordaunt 105. Então agora esses 2 nomes, Rishi Sunak, ex-ministro de Finanças do país, já falei aqui, né, um dos pivôs, inclusive, da renúncia do Boris Johnson, e a Liz Truss, que é a ministra das Relações Exteriores, vão para consulta aos afiliados ao Partido Conservador Britânico. Então, são cerca de 200 mil que serão consultados para que, finalmente, no dia 5 de setembro... demora, viu, Daniel? 1 mês e meio para fazer uma votação entre 2 pessoas, uma urnazinha eletrônica aí resolvia, viu, Daniel? Um códigozinho no celular, alguma coisa assim, enfim. 1 mês e meio, né? Daqui a 1 mês e meio a gente vai conhecer se será Rishi Sunak ou Liz Truss. De qualquer maneira, Daniel, vem sendo muito mencionado o fato de que a gente tem uma final aí que tem um elemento simbólico, né? O Rishi Sunak não é branco, né? Então ele é chamado pela imprensa de não branco, e a Liz Truss ela pode se tornar a terceira primeira-ministra, né? Então já tivemos Margaret Thatcher, né? Na década de 1980, e a Theresa May, né? Recentemente também. Então ela pode se tornar a terceira primeira-ministra.
O Rishi Sunak, ele tem uma vantagem, que ele é um cara que fala bem, é um cara que é um bom orador, né? Um cara que tem uma presença e tal, ao contrário da Liz Truss. A Liz Truss é E uma ele saiu péssima muito oradora. fortalecido, né, na crise do Boris Johnson, porque ele se posicionou muito fortemente, de maneira muito Isso. contundente contra o que E muito estava corajosa acontecendo, também. né? É. Pois é. E a Liz Truss é uma péssima oradora, né? Essa é a visão que se tem. Mas as pesquisas estão mostrando que, apesar disso, a Liz Truss tem uma chance muito grande com relação a essa disputa junto ao Rishi Sunak. Importante lembrar, o Rishi Sunak ele conseguiu ir muito bem quando a gente fala sobre os parlamentares, o que não necessariamente será seguido pelos afiliados ao Partido Conservador. Então agora começa uma nova fase, assim, zera tudo, uma campanha, e, portanto, existem boas chances da Liz Truss, de repente, passar o Rishi Sunak. Me parece que a votação deve ser apertada, mas, de qualquer maneira, a gente vai saber o resultado no dia 5 de setembro, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que o mundo ele está tranquilo, como a gente está descrevendo aqui, Muito. parece que não há paz em lugar nenhum, é impressionante. E também é o caso da China. A gente tem falado da perspectiva de uma grave crise imobiliária na China, tem falado também da desaceleração do crescimento econômico, de uma menor atratividade da economia chinesa para investimentos. E no dia de hoje, nós tivemos mais notícias ruins para a economia chinesa. A primeira delas é que a China voltou a atingir 1.000 casos diários de Covid-19. Isso não acontecia desde maio, o que significa... Peraí, casos ou mortes? Cara, casos. Deixa eu até confirmar casos, aqui. 1.000 casos deve ser o que tem aqui no meu bairro, mais ou menos. Pois é, mas no caso da China, a gente está falando de Exatamente. política zero, né? De Exato. Covid zero. Então, a China voltou a experimentar 1.000 casos diários de Covid-19, o que significa dizer que novas medidas de isolamento são altamente prováveis enquanto permanecer a política de tolerância zero com a Covid-19. Tivemos também a informação de que há risco de apagões na indústria chinesa por conta da forte onda de calor que aumentou de maneira muito significativa o consumo de eletricidade, o que pode impactar a produção industrial de maneira significativa. E diante desse contexto, o Banco Central Chinês resolveu manter a taxa de juros básica no mesmo patamar que estava até agora. E isso é uma maneira justamente de tentar manter algum estímulo para a economia chinesa dentro de um contexto de tantas notícias ruins. Olha, Tanguy, está complicado, porque a vida nos Estados Unidos não está fácil, a vida na Europa não está fácil, na China não está fácil, na Ucrânia menos ainda, na Rússia tem as sanções. A vida eu acho que está fácil no Brasil, Ainda bem né, que a Tanguy? gente Deve mora no ser, Brasil. né? Ainda bem. Ufa, porra, ainda Esse bem, lugar cara. tranquilo, esse lugar pacífico, porque o mundo está muito difícil. A gente fica aqui, né, que praticamente não tem estabilidade, não tem coisa fora da caixinha acontecendo, não tem gente, né, sendo ousado, digamos assim, com as instituições. Enfim, mas fica aqui o registro de que ano de 2022 é tempestade perfeita para todos os lados. Pois é, Daniel, está acontecendo nesse exato momento, enquanto nós falamos, a 60ª cúpula do Mercosul, que está acontecendo na cidade de Luque, no Paraguai. Existe Mercosul ainda, rapaz? Existe, firme. É Quer dizer, eu mesmo? ia falar firme e forte, mas seria mentira. Mas existe. Está lá, então, a 60ª cúpula está acontecendo na cidade de Luque, no Paraguai. Só para deixar claro, Luque faz parte ali da região metropolitana de Assunção, né? Então, é basicamente a cúpula em Assunção, que acontece um pouquinho mais para lá, né? Você joga uns 15 quilômetros para lá, você chega na cidade de Luque. Cúpula, como você sabe, Daniel, é uma reunião de chefes de Estado, mas o Bolsonaro resolveu que não ia, não. Ele falou assim, não vou, não. Na semana passada, ele disse o seguinte, estou propenso a não ir, mas posso ir. Que, aliás, é o que ele faz sempre, né? Ele faz sempre essa gracinha, né? Vou, não vou, não sei o quê. Às vezes vai, às vezes não vai. Aí ele chegou a falar assim, eu estava 99% certo que eu não ia, mas agora eu já estou 50%. Por quê, Daniel? Porque o Paraguai, segundo abre aspas, o Paraguai é um dos poucos países aqui da América do Sul que não é vermelho ainda. E eu tenho uma consideração muito grande pelo Marito, né? Marito é uma alusão ao Mário Abdo, né? Que é o atual presidente paraguaio. No fim das contas, disse que ia, que não ia, não sei o quê, não foi. Né? Então quem vai representar o Brasil
vai ser o Paulo Guedes. Parece que essa semana ele estava ocupado com o negócio de embaixador, Tang. Então, a agenda Ah, é. diplomática de política externa Isso. parece que já tinha sido preenchida. E aí cansa muito, né, Daniel? Imagina um evento assim, então deve ter ficado muito cansado. Inclusive, ele cancelou a motociata também. Pô, para cancelar a motociata, o negócio deve ter sido sério, viu? Então, não foi para a cúpula do Mercosul, também não foi para a motociata, sei lá onde que estava marcado. Então, quem vai representar o Brasil será o Paulo Guedes, um Brasil muito bem representado, Paulo e o Guedes, que Carlos adora o França Mercosul, cara. Paulo adora. Guedes gosta muito do Mercosul, poxa, acha que o Mercosul é uma É o prioridade, futuro. que o Brasil tem que investir no Mercosul. O Brasil está bem representado numa cúpula do Mercosul, sem dúvida. Pois é. E aí, Daniel, o outro ponto que eu queria trazer, assim, o Mercosul, inclusive, anunciou um acordo de livre comércio com Singapura, né, que não é um parceiro tão pequeno assim quanto a gente imagina, né? Assim, é o sexto maior destino de exportações brasileiras, né, no mundo. Então, é algo que, se for para frente, né, se de fato entrar em vigor, acaba sendo importante. Mas o que chamou a atenção, no entanto, Daniel, foi que o Zelensky entrou em contato com o Mário Abdo, que é o presidente rotativo do Mercosul nesse momento, pedindo para falar. Nessa hora, Daniel, eu mandei fazer a pipoca, porque eu queria saber qual era o paralelo que o Zelensky ia fazer. Minha aposta é que ele ia falar sobre a Guerra do Paraguai. Mas A aí Guerra do podia gerar um Paraguai. climão, cara. Ia Pois gerar é, mas aí qual foi o climão. problema? Ele pediu e o Mário Abdo, presidente do Paraguai, falou assim: segura aí que eu vou ver. Decisão negativa. Tá? Então, o Mercosul não autorizou o Zelensky a aparecer para discursar na cúpula do Mercosul. Naturalmente, seria um discurso virtual. Não ficou claro quem foi que bloqueou, tá, Daniel? As decisões do Mercosul são todas tomadas por consenso, ou seja, se um votar contra, ou dois, ou três, ou quatro, dá no mesmo, né? A decisão é bloqueada. Não foi divulgado quem foi que bloqueou. Imagino que o Brasil possa ter bloqueado, né? Porque o contato que o Zelensky teve com o Bolsonaro recentemente foi ruim, então é possível que de repente o Zelensky quisesse fazer uma crítica ao Brasil, ou sei lá, tá, Daniel? Não sei quem foi que bloqueou, mas o fato é que os quatro países têm uma posição que, se é importante deixar claro, não é exatamente uma posição isolada no mundo, né? Que é a posição que, olha, eu não quero me meter, não quero tomar partido, hora da Rússia, hora da Ucrânia, eu quero ter boas relações com todo mundo. Isso foi o que o Bolsonaro disse para ele. O Zelensky não gostou de ouvir isso, mas é importante notar que tem uma centena de países aí que tem uma posição mais ou menos parecida, mas de que maneira a notícia foi essa, né? O Zelensky já falou para meio mundo, tentou falar, portanto, do Mercosul e não conseguiu. Porta fechada para Volodymyr Zelensky, Daniel. É sempre importante lembrar que, sancionando a Rússia e numa postura claramente pró-Ucrânia, nós temos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido, Suíça, Japão. Japão, Austrália, Nova Zelândia. Esqueci de alguém? Acho que é só, né, Tanguy? E aí, às vezes a gente fica, né, assim, o mundo está sancionando a Rússia, o mundo está do lado da Ucrânia, devagar com a dor, tá? Não é tão óbvio assim que o mundo todo, grande parte do mundo, você pega a América Latina, você pega uma boa parte do Oriente Médio, a própria Arábia Saudita, Israel, o continente africano, praticamente todos os países africanos, tem uma posição de cautela com relação a isso, que, olha, veja bem, eu não tenho que me posicionar com relação a um ou a outro, né? A minha ideia, portanto, é continuar dialogando com todo mundo. O Brasil tem exatamente essa postura e, nesse ponto, o Brasil está correto também. A ideia é bastante pragmática. Eu não ganho nada em me posicionar nem a favor de um lado, nem a favor do outro. Eu quero continuar tendo um bom relacionamento com todo mundo, porque dependendo da situação, eu vou ter um interesse atendido pelos que estão sancionando, ou então eu vou ter um interesse sendo atendido pelos que estão sancionados. Isso não é algo, digamos assim, incomum na história diplomática brasileira. Claro que gera ali uma certa irritação por parte do Zelensky, né? E ele declarou isso de maneira muito, muito clara, que essa neutralidade do Brasil seria semelhante à neutralidade que houve durante a Segunda Guerra Mundial, quando se enfrentava o nazismo, mas pensando realmente na tradição diplomática brasileira e de forma pragmática, me parece que é uma linha coerente, né? Exatamente. Daniel, vamos falar de Polônia, cara? Você tem mais pautas aí? Não, vamos para a Polônia. Daniel, saiu hoje um estudo, né, que foi divulgado pelo Ian Bremmer, que é um baita analista, né, de temas internacionais, mostrando que se a Rússia hoje cortar totalmente o gás para a Europa, qual seria o resultado em termos econômicos, né, a consequência para o PIB da União Europeia e olhando, inclusive, para alguns países especificamente. A União Europeia, Daniel, teria um prejuízo, né, um
uma queda no seu PIB por conta disso de 2,7%. Cara, é muito, né? 2,7% para a União Cada um Europeia. calcula de um jeito, é impressionante, Tanguy. É, Ontem a própria União Europeia falou em 1,5%. As contas variam muito dependendo de quem está fazendo essas contas e das premissas que você utiliza. Mas está tudo girando por aí, o que é, sem dúvida alguma, muito representativo. pois é, mas mais importante aqui, Daniel, que eu queria trazer é a comparação, né? A Hungria, por exemplo, ela teria uma queda, segundo essa análise, né? Então, considerando a coerência interna do estudo, a Hungria poderia ter uma queda de 6,5% do PIB. Né? A gente está falando naturalmente sobre um país que depende muito da energia russa, né? Então, o impacto na Hungria seria enorme. Aliás, o Viktor Orbán vem falando sobre isso todos os dias. Olha, não vou aderir à sanção. Qualquer sanção contra a energia russa é catastrófica para a Hungria. A França, por outro lado, né, a França está no outro extremo, ela teria um problema que seria uma queda de cerca de 1,1%. Né? Então, segundo esse estudo, 2,7% para a União Europeia, 6,5% para a Hungria e a França 1,1%. Lembrando, a França utiliza muita energia nuclear, depende muito menos da energia russa do que outros países. A Alemanha ficaria mais ou menos ali na média europeia, 2,8%. E o que chama atenção é que a Polônia ela também sofreria relativamente pouco. Sofreria, né? A queda seria de 2% do PIB, mas repara que é bem abaixo da média da União Europeia. A União Europeia teria uma queda do PIB de 2,7%, a Polônia 2%. Acho que isso ajuda muito a explicar por que a Polônia também tem uma certa postura que é, gente, desce o cacete, sanção neles, porque a gente aguenta o tranco aqui. Naturalmente, a Polônia sofreria muito menos com um corte absoluto de gás natural vindo da Rússia. O cálculo polonês é se enfraqueceria muito a Rússia, o impacto para a gente aqui seria algo que a gente conseguiria lidar. Mas fica a informação, 2,7% da média da União Europeia, a Polônia teria 2% de queda no PIB. Não estou falando aqui que seria, ao longo de um ano, seria 2% de queda absoluta. Né? A gente está falando aqui sobre, a partir do que seria, vai ter 2 pontos percentuais a menos, Daniel. Esses são dados, aliás, eu falei aqui do Ian Bremmer, esse aqui é um cálculo do FMI, né? Só para dar dar a fonte aqui de quem é esse estudo. Né? Você comentou aqui que de estudos diferentes trazem resultados diferentes. Esse é o cálculo do FMI, Daniel. Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos embora, solta a vinheta aí. Tanguy, hoje temos uma denúncia de oligarcas que continuam aí pleiteando e conseguindo nacionalidades de países que estão sancionando a Rússia. Não é só o senhor Roman Abramovich que conseguiu o passaporte lusitano, que conseguiu o passaporte português. Andrei Rapoport também conseguiu se naturalizar português em função da sua certidão de nascimento emitida pela comunidade israelita do Porto, que comprova que ele tem origens sefarditas. E temos também, Tanguy, 2 oligarcas russos que estão na boca para conseguirem os seus passaportes portugueses. Um deles é o Lev Leviev, que é conhecido como Rei dos Diamantes e sócio da Isabel dos Santos em Angola e amigo muito próximo de Vladimir Putin. Lembrando que Isabel dos Santos é filha de Luiz Eduardo dos Santos, sobre o qual nós falamos no episódio anterior, prestando uma calorosa homenagem, não foi isso, Tanguy? E temos também um outro oligarca russo, o God Nizanov, que é um outro multimilionário russo, que chegou a ser vice-presidente do Congresso Mundial Judaico e que acaba também pleiteando aí o seu passaporte português. E, por enquanto, os dois estão avançando ali. Parece que o passaporte vai sair. Então, no final das contas, o pessoal é sancionado, o pessoal está na lista de que não pode, mas continua pleiteando o passaporte e o processo continua avançando. É uma grave denúncia, porque aqui, Tanguy, no Petit Jornal, a gente corta na carne, a gente denuncia os nossos, ao contrário de uns certos participantes e co-hosts aqui do Petit Jornal, que não necessariamente fazem isso. Daniel, quero saber se vai ser feita de fato uma prova de que o cara é lusitano, que o cara é português, que é pegar um pratinho de tremoço, botar na frente dele e falar assim, vai. Se não souber o que fazer, Daniel,
não pode ter passaporte português, Daniel. Acho não justo. tem condição, cara. Acho Que justo. isso? Comer tremoços é uma arte. Você tem que descascar o tremoço com o dente e comer rapidamente, Tanguy. Isso não é para qualquer um. Pois é. Então, se o camarada vem lá, sei lá da onde, arruma um passaporte, não sabe comer um tremoço, o que vai acontecer com a civilização portuguesa, né, Daniel? Vai acabar sendo enfraquecida. E com isso, portanto, a gente pode passar finalmente para o nosso quadro fixo, né, de todos os dias, todas as noites, todos os episódios, que é o momento gratiluz, Daniel. Momento de agradecer aos nossos apoiadores, pessoal que nos ouve, pessoal que nos apoia, pessoal que nos incentiva, para além do apoio financeiro, né? A gente se sente muito incentivado também pelos nossos apoiadores. É como se fosse uma demonstração de que, olha, a gente está junto com vocês. Então, se você curte o Petit Jornal, se você gosta do Petit Jornal, se o Petit Jornal te faz companhia, se ele te ajuda a entender esse mundão de meu Deus, que, enfim, está cada dia mais maluco, torne-se apoiador do Petit Jornal. Tem várias maneiras de apoiar o Petit. Pode ser por Pix, pode ser lá na Aurelo. Aliás, a Aurelo manteve esse mês agora, ao longo do mês de julho, dobrou a aposta, né? Então é o momento de quebrar a Aurelo, né? Então cada apoio novo que você oferecer para o Petit Jornal pela Aurelo, a Aurelo dobra o apoio, né? Ou seja, você dá para cada R$ 1 que você oferecer, a Aurelo oferece mais R$ 1. Se você oferecer R$ 500, a Aurelo oferece mais 500 pratas. R$ 50, 50 pratas. Então, assim, é o melhor momento para você começar a apoiar o Petit Jornal. Ah, mas eu não quero apoiar pelo Aurelo. Pode apoiar por Pix? Pode. Pode apoiar por PicPay? Pode. Pode apoiar comprando selo. Valeu no YouTube. Tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Apoie o Petit. Apoie o produtor de conteúdo que te acompanha cotidianamente. Tanguy, fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petcursos.com.br, que é a plataforma de streaming, cursos de atualidades oferecidos por essa dupla que vos fala desde o ano de 2020. Você assina o petcursos.com.br e passa a ter acesso a todos os cursos que têm sido produzidos desde o ano de 2020. Na semana que vem, nós começamos um novo curso sobre Argentina. Aliás, ontem tivemos uma aula gratuita que está disponível no canal do YouTube do Petit Jornal e teremos agora a oportunidade de aprofundar ao longo das próximas semanas esse tema tão relevante para nós brasileiros. Falaremos sobre peronismo. Finalmente você vai ter a oportunidade de entender o que é peronismo. Vamos entender como é que a Argentina, que era um país tão desenvolvido, retrocedeu tanto ao longo das últimas décadas. Vamos entender também um pouco como é que a Argentina se enxerga do mundo, e aí você vai saber se o professor Tanguy Bagdadi chama as Ilhas Malvinas de Malvinas ou as Ilhas Falkland de Falkland. Aí você vai saber também isso. Falkland? Como é que é? Flocken? É... Não conheço, não conosco. Não conhece Falkland? Não conheço. As Ilhas Falkland não conhece? Tá bom. Então, você vai saber durante uma dessas aulas do curso e também teremos uma aula dedicada ao futuro da Argentina, perspectivas para esse país que é tão importante, tão próximo ao Brasil, Tanguy. É isso, né? É isso. Amanhã, 21 horas, e gravaremos esse episódio aqui de novo. Se você está ouvindo no podcast, fica tranquilo, vai chegar no seu feed normalmente, sem qualquer tipo de alteração. Mas se você quiser assistir a gente ao vivo, está muito convidado para assistir a gravação do Petit Jornal no My News, lá no YouTube do My News, às 21 horas. Casa cheia, esperando você lá. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pronto. Daniel, queria elogiar a sua parcimônia na hora de falar hoje sobre Angola e sobre tremoços, que você conseguiu falar em coisa de 5 segundos. Normalmente você desembesta, fala de Angola, são 10 minutos falando de Angola. Na hora que falou Zé, eu falei, meu Deus do céu, ele vai começar a falar do homem de novo. Mas você segurou a onda, e a mesma coisa com os tremoços também. Você só deu uma receita rápida ali, você não passou 8 minutos falando sobre como é que se come tremoços. E eu me segurei, porque Padre Marcos ia perguntar aqui no chat o que era tremoço. Eu sei. Eu quase levantei da cadeira aqui. Eu sei, ficou todo empolado, né? Placas vermelhas no pescoço, assim. Isso. Eu entendi essa angústia. Por isso que eu tô aqui para te elogiar publicamente pela capacidade que você teve que ir juntando, né? Angola e tremoço durou mais ou menos 1 minuto. Pô, tá ótimo, tá ótimo. Melhorei, tá excelente. tá vendo? Muito bom.
daquele longo discurso sobre Luiz Eduardo dos Santos na semana passada. Rapaz, depois eu ouvi o podcast, eu falei muita coisa, eu falei longo. Contou a vida do cara toda. Aí você não sabe, ele tinha um vizinho. E o vizinho dele. Falei, meu Deus do céu, cara, vai contar as intimidades do cara, CPF, contou tudo. É isso. Ai, gente. Tá, beleza. Pessoal, comprou selos? Tem mais gente para agradecer, O Tanguy? Padre Marcos, você ignorou a pergunta dele? Agora explica para ele o que é que ele comprou um selo aí, Daniel. Vai lá. O que é Tremossos? Alguém falou que é quase um grão de bico. Não é bem quase um grão de bico. É um grão, quase um grão de bico, Daniel. É um grão, realmente, que fica ali no potinho, salgado. 6 meses? 8 meses? 6 meses ali, envelhecendo naquele potinho de vidro e tal, pegando aquele... Ô, Daniel, passa em metro, cara. Isso é fantástico. Fantástico. Não passa, cara. Percorremos, fantástico. Você lembra o paladino que a gente comia? Lembra? Percorremos as casas portuguesas para fazer um teste, para saber se o tremoço que você come no seu cotidiano, no seu dia a dia, junto com o seu chopp, está livre de bactérias ou não. Daniel ia fechar todos os estabelecimentos. Todos. A Cadeg ia fechar. Fechou, não existe uma Cadeg. A gente, o pessoal não sabe, mas a gente frequentava há muito tempo. Aliás, deveríamos voltar lá, né? O Paladino, que gente, o Paladino é um boteco, né, que era frequentado pelo Barão do Rio Branco. Isso não é um exagero, isso é verdade. Ele frequentava, o Barão do Rio Branco frequentava o Paladino. Tinha lá uns potes de tremoços, Tanguy, que estavam lá desde sempre. Desde a época do Barão. Desde a época do Rio Branco. Desde a época do Barão, né? Aí o garçom, com aquela roupa amarelada e tal, ia lá, pegava aqueles tremoços e servia pra gente. Deixando claro, garçom de lugar raiz do Rio de Janeiro, não te dirige a palavra. Assim, você fala com ele finge que não ouviu, e se você perguntar se ele ouviu, ele fica puto, tá? Sim. Porque ele passou, ouviu o que você falou ali, ele vai pegar na hora que der na telha dele, na hora que ele quiser. Aí você pede o tremoço e fica torcendo, assim, pelo amor de Deus, tomara que ele tenha ouvido, que aí ele traz pra você. Sem dar assunto, sem nada. Você viu quem foi que comprou selo aí, Daniel? Eu vi Beltrão Maria, rapaz. Ana Luísa Martins comprou selo, obrigado. E Beltrão Maria comprou também, 2 selos. Muito obrigado pra Maria. Um beijo pra você. Maria Beltrão, a diva do entretenimento brasileiro e a responsável pela CCR, a dona da CCR também, Ana Luísa Martins, está aí também, ó. Muito obrigado. Tanguy, você viu Maria Beltrão imitando o funcionamento de um ar-condicionado no É de Casa do último sábado? Maria, muito se bom. você puder, entra aí e explica como é que o ar-condicionado funciona para nós. Eu fiquei curioso também. Né, eu não entendi muito bem. Ó, ela explicou no ar. Comprou selo também. Ela explicou no ar, gente, como é que o ar-condicionado funciona, não sei o quê. Rapaz, o jabá de Maria Beltrão é um negócio assim maravilhoso. É uma grande imagem por semana. Na outra semana foi ela com pimentão. Pimentão ali. E agora o ar-condicionado. Ar-condicionado, pizza também, fazendo pizza. É um negócio assim maravilhoso. Pessoal, tem imagens na internet, vejam, porque vale a pena. Maria Beltrão é a maior comunicadora deste país. Não é nenhuma hipérbole nem exagero isso. E foi muito impressionante aquilo do ar-condicionado. Não sei se ela tá aí, gente. Acho que ela já foi. Comprou 2 selos. É porque também o estrelato cansa, né, Daniel? Não cansa. É muito brilho, né, rapaz? Muito brilho. O olho fica ofuscado. Tá aí, ó. Apareceu aí, ó. Olha aí, tá vendo? É isso, Maria. Estamos contando aqui de você imitando o ar-condicionado, momento alto da TV brasileira nessa semana. E mostrando todo o talento de entertainer que Maria Beltrão tem. É isso. Beleza. É isso, Daniel. Vamos? Isso, gente. Parabéns. Ô, Daniel, ela botou uma sigla que eu não entendi, cara. O que quer dizer isso aí? Eu também não, porque eu sou uma pessoa O que é isso, Daniel? É o quê? É uma sigla econômica? Deve valores? Deve ser a sigla de um partido alemão. Deve ter um partido alemão com essa sigla aí. Boa noite. Beleza. Valeu.